Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Bem-vindos, segundão, a mais uma aula de física no momento de quarentena. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, em particular, e para essa semana, pretendo resolver essa questão para tratar alguns conceitos que não foram contemplados em nossa atividade da semana passada, tá, pessoal? E também peço para que comecem a pensar nos experimentos de vocês, tá bom? Essa será basicamente a atividade da semana, trabalhar os experimentos. Então não terei questões novas para vocês, mas não significa que vocês não possam tirar dúvidas também, tá, pessoal? Sobre qualquer coisa que estejam estudando, qualquer coisa que estejam desenvolvendo, inclusive a prática experimental. Lembro que essa foi a última atividade que eu deixei antes de entrarmos em processo de quarentena. Então vamos seguir aqui com a nossa aula, pessoal, que trata-se de calor latente. É importante que você leia o enunciado com calma, né, avalie, e que depois a gente consiga resolver isso, sem qualquer tipo de dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Né? Então, eu gosto de usar uma analogia aqui com relação à quantidade de calor. Pense na quantidade de calor como uma moeda, né? Como um recurso necessário para realizar esse fenômeno físico, né? Ou seja, quanto mais calor você tiver, mais intenso, ou melhor, em maior quantidade você irá observar esse fenômeno físico, né? Então, o que você precisa entender, pessoal? Esse é um problema onde nós temos claramente a participação de calor específico, ou melhor, calor sensível e calor latente ao mesmo tempo, porque o gelo ele está inicialmente a menos 5 graus Celsius e no final ele será água a 5 graus Celsius, já será outra coisa. Os dados que foram fornecidos aqui foram do calor específico do gelo e calor latente de fusão do gelo, tá? Então reparem numa coisa, nada foi falado sobre a água, embora eu tenha falado aqui que será a premissa para a nossa resolução considerar isso. Né? Mas vocês sabem que quando estudamos calor sensível, assumimos sempre que o calor específico da água é 1, tá bom? Então vamos dividir esse problema em partes. Significa que você vai ter três quantidades de calor envolvidas, né? A primeira quantidade de calor envolvida será um calor sensível, tá bom, pessoal? Teremos aqui um calor sensível, ou seja, ele será utilizado apenas para aumentar a temperatura do gelo, tá bom? E qual é a fórmula do calor sensível, que é o primeiro calor que eu coloquei ali? A fórmula do calor sensível é M multiplicado por C multiplicado pela variação de temperatura. Variações são sempre final menos inicial, ok? Final menos inicial, tá bom? Legal. Agora vamos colocar algumas informações aqui para que vocês possam entender melhor, tá, pessoal? Então, veja só. Quem é a massa envolvida? 2 quilos, tá? Mas se vocês repararem bem, as nossas unidades estão em caloria por grama. Então eu não posso usar essa massa em quilogramas, e sim em gramas. Então de quanto estamos falando? 2.000, tá? Quem é o calor específico do gelo foi dado ali, olha, 0,5. Então eu venho aqui e coloco 0,5. E qual é a variação de temperatura? Lembrem-se, como nós estudamos na aula anterior, a fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius. Isso significa que ele vai sair de menos 5 para 0. Então a temperatura final é 0 e a inicial é menos 5. Vocês devem estar reparando aí, pessoal, nesse momento, que eu coloquei entre parênteses. Isso é muito importante, tá bom? Eu coloquei isso para que vocês considerem o fato de que é menos, né? Ou seja, menos uma temperatura negativa. Do ponto de vista físico, isso faz todo sentido, porque conforme foi falado na aula anterior, repare que quando você absorve calor, significa que o seu sinal, a sua quantidade de calor é positiva. Se você perde, a quantidade de calor é negativa. Nesse caso, estamos diante de uma absorção,
Afinal de contas, é um gelo que eu quero tornar água, então ele precisa absorver calor, ok? Então, fazendo essas contas aqui, ó, o 2.000 vezes 0,5 ficará 1.000, ok? 1.000. E isso será multiplicado pelo 5 positivo. Então, significa que o resultado será de 5.000 calorias, tá? Isso daqui é o calor 1, né? É a primeira quantidade de calor, tá? É essa daqui que eu calculei. Mas ainda existem outras, tá, pessoal? A quantidade de calor 2, primeiramente, do que ela se trata? É um calor latente. Porque agora que eu cheguei na temperatura de 0 graus Celsius, eu vou encontrar qual é o calor necessário para derreter esse gelo. E como vocês estudaram na aula anterior, o calor latente é simplesmente a massa vezes o calor latente de fusão do gelo, né? No caso do gelo, poderia ser calor latente de ebulição para a água, uma série de variações. Mas aqui é o calor latente de fusão do gelo. Então, como que nós vamos encontrar? A massa, de novo, 2.000, e o calor latente de fusão é 80, né? Quanto que isso vai dar? 160 mil, tá, pessoal? 160 mil. Basta você multiplicar o 2 vezes 8, que é 16, e colocar os 4 zeros que você tem aí na conta, tá bom? Então, é 160 mil, ok? Agora, esse calor necessário, esse calor que apareceu aqui na parte 2, ele foi o calor necessário para transformar o gelo em água, tá bom? Agora que ele já se tornou água, qual vai ser o calor necessário para que ele mude a sua temperatura, para que ele altere a sua temperatura para 5 graus Celsius? Então, vamos adiante. O calor Q3, por ser um calor que muda apenas a temperatura, ele é um calor sensível, tá, pessoal? Um calor sensível. Então, o que nós vamos ter aqui agora? Calor sensível de novo. Qual é a nossa fórmula? M vezes C vezes a variação de temperatura, tá, pessoal? Que é sempre final menos inicial, tá bom? Opa, final menos inicial. Então, vamos lá. Prosseguindo com as nossas explicações, eu vou calcular, normalmente aqui colocando os valores, já coloco a massa 2.000 pelos motivos que eu falei, mas agora aqui um ponto de atenção. Veja que o calor específico do gelo não pode ser utilizado, porque ele já derreteu. Agora nós estamos diante de água, então o calor específico da água é 1, tá, pessoal? Isso significa que agora você tem uma variação de temperatura ali também, isso significa que você vai usar a variação de temperatura da água, que o final é 5 menos a inicial, que é 0, tá bom? Então, como que vocês vão trabalhar isso daqui? 2.000 multiplicado por 5, você terá uma resposta aqui de 10.000, né, pessoal? 10.000. 10.000 calorias, tá? 10.000 calorias, tá bom? Bom, agora, isso daqui é a resposta final? Esse desenvolvimento é a resposta final? Não, porque como eu falei para vocês, nós queremos trabalhar a ideia de quantidade de calor como a compra desse fenômeno físico. Então, eu preciso somar todos eles, tá, pessoal? Eu preciso somar a quantidade de calor, certo? Que está aqui. A quantidade de calor total será 5.000 mais 160 mil mais 10.000. Tudo isso está em calorias, né? Mais 10.000, né, pessoal? Então, o meu calor total, quanto que vai ser? Se você somar ali, você vai reparar que você vai ter um total de 175 mil, né?
calorias, certo? Você somar esses três valores aí, porque você soma basicamente os 5.000 com 160.000, ele vai ficar 165.000, mais 10.000, 175.000 calorias. Mas lembre-se, ele pediu especificamente a resposta em quilocaloria. E para mudar para quilocaloria, tudo que eu tenho que fazer é dividir por 1.000, tá bom? É dividir por 1.000. Então, eu tenho que basicamente considerar, colocar uma setinha aqui, eu tenho que considerar isso, 175.000 dividido por 1.000, tá? Dividido por 1.000. Então, logo, a sua resposta final será essa daqui. A quantidade de calor total é igual a 175 quilocalorias, tá? Pronto. E é isso, pessoal. Isso daqui resolve a questão, certo? Isso resolve a questão. Então, você tem aqui como resposta final da questão esse quadrinho aqui, tá bom? Um ponto de atenção importante antes de finalizarmos essa explicação é entender, pessoal, vocês não podem perder de vista nunca qual é o estado de agregação da matéria, né? Que nós estamos a cada etapa do cálculo, tá bom? Isso faz diferença nos dados que vocês vão utilizar. Então, aqui, no primeiro momento, você estava diante de gelo, tá? Da forma gelo, né? Estado de agregação gelo, tá bom? Aqui também era gelo, mas ao invés de simplesmente aumentar a temperatura, ele estava derretendo. E por fim, ele já estava em uma forma de agregação da matéria líquida, né? Era água. Isso que me motivou a mudar o calor específico ali, né? No caso do 0,5 do gelo, era para mudar o calor específico para 1 no caso da água, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos. Continuem trabalhando bastante, estudando bastante. Vamos passar por esse momento. Espero que vocês estejam se cuidando, que os familiares de vocês estejam bem. Eu quero desejar que Deus cuide de cada um de vocês de maneira muito carinhosa e muito confortante, como Ele sempre faz. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Forte abraço.